senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência e, por intermédio de Vossa Excelência, as senhoras senadoras e senhores senadores, membros da comissão. É um prazer, uma honra renovada estar aqui, depois de quase 4 anos e meio que aqui estive, quando da designação para embaixador no Sudão, onde estou. Quando se fala em Kuwait ou Kuwait e Bahrein, imediatamente vem à cabeça, vem à nossa imaginação, vem à nossa análise a questão dos desdobramentos, dos desenvolvimentos políticos recentes em países árabes. Creio que tanto num quanto no outro, no Kuwait e em Bahrein, não houve, as circunstâncias são diferentes, muito embora os acontecimentos gerados em outros países árabes tenham provocado um acirramento do processo político em cada um desses países. Ambos vivem um momento de transição política no sentido de maior participação cidadã, maior participação no processo de tomada de decisões. No caso do Kuwait, existe um parlamento, trata-se de uma monarquia constitucional e há um jogo permanente de ações e reações do Executivo e do Parlamento. O Emir tem ferramentas políticas que lhe permitem uma margem importante de manobras, mas o Parlamento tem sido muito ativo no fazer valer sua voz. Nos últimos 5 anos, o Parlamento foi dissolvido e reconstituído por eleições, por pelo menos 6 vezes, e há todo um debate que contempla as comunidades xiita e sunita, que, aliás, é outro aspecto que permeia também a política no Bahrein. No Kuwait, os sunitas são maioria, os xiitas são minoria, mas são extremamente ativos e estão representados no parlamento. Existe uma pauta da oposição ao governo, existe uma pauta de governo também, em que o ponto principal é exatamente isso, é a abertura maior do processo de participação política. Uma família domina, a família real que domina a política há pelo menos quase 200 anos, tem feito gestos sociais, na área social e na área política, para tentar ajustar-se a uma nova realidade. Isso tem sido considerado insuficiente pela oposição, e esse é o jogo político em que se encontra o Kuwait. No caso do Bahrein, a situação é um pouco diferente, porque o Bahrein está em estágio um pouco anterior. Trata-se de uma monarquia hereditária, com um parlamento que não é tão ativo. Também é uma família que está no poder há pelo menos 300 anos, e a pauta da oposição, a pauta dos que querem maior participação passa, inclusive, muitas vezes por uma modificação radical do sistema político. No caso do Bahrein, há uma característica importante, é que o primeiro-ministro da família real é um homem considerado de linha dura, não aberto às reformas, e o príncipe herdeiro, sim, é uma pessoa que conta com o apoio, inclusive, da oposição, a expectativa positiva da oposição para fazer valer algumas modificações. No caso do Bahrein, essa maioria xiita, dominada por uma minoria sunita, com os ventos das transformações em outros países árabes, teve voz mais ativa. Entretanto, todos esses protestos, são movimentos de mais de 20 anos, são recorrentes, continuam recorrentes, mas crescidos pelo estímulo das transformações em outros países. Importante, essa não é a única questão, mas é muito importante na política interna essa questão sunita e xiitas.
até porque com a ascensão no Iraque dos xiitas, isso causa, vamos dizer, tem um efeito de demonstração importante para as comunidades xiitas, tanto no Kuwait quanto no Bahrein. Do ponto de vista econômico, esse cenário político, tanto num quanto no outro país, isso tem significado uma certa paralisação ou retração dos grandes projetos de desenvolvimento econômico. Há todo um debate a respeito, há correntes que indicam, atribuem essa paralisação ao Executivo, outra corrente ao Legislativo, mas o fato concreto é que estão previstos grandes investimentos e aí haverá, tanto num quanto no outro caso, grandes oportunidades para o Brasil, mas nesse momento a tônica principal ainda é o processo político. As comunidades brasileiras são por volta de 200 pessoas, 250 pessoas, tanto num quanto no outro país, isso grosso modo, basicamente há jogadores de futebol, há pessoas ligadas ao futebol, há senhoras casadas com locais, há homens de negócio, há funcionários de companhias aéreas. O Brasil tem relações boas, tanto com um quanto com o outro. Temos um déficit comercial importante com o Kuwait, na faixa de 647 milhões de dólares. O intercâmbio comercial é de 1 bilhão e 200, quase 300 milhões de dólares. Nós importamos muito derivado de petróleo, exportamos basicamente carnes. Creio que caberia uma ação ainda mais acentuada, de longo prazo, para promover a marca Brasil no Kuwait. Com o Bahrein, a situação é o contrário, o comércio não é tão grande, mas temos um superávit. Também compramos um pouco de petróleo e compramos produtos de alumínio também, e vendemos minérios de ferro e frangos congelados. Também aí há oportunidades importantes. Me parece que qualquer representante brasileiro lá terá que se preocupar sempre também, evidentemente, com a comunidade brasileira à luz da volatilidade da conjuntura e, no caso do Kuwait, já há um plano, se preciso for, de assistência especial à comunidade brasileira, no caso emergencial, e se está elaborando também com relação ao Bahrein. Eu não quero me estender muito mais, mas eu finalizaria mencionando que tanto o Bahrein quanto o Kuwait, eles estão numa região e especificamente numa conjuntura onde Iraque, Irã e a Arábia Saudita, além, evidentemente, dos Estados Unidos e Reino Unido, são extremamente importantes, e quaisquer modificações nas relações entre esses países ou entre alguns desses países, como no caso das relações do processo novo que está havendo entre Estados Unidos e Irã, tem repercussões nesses dois países. O Brasil tem muitas oportunidades a aproveitar. No caso do Kuwait, houve há pouco tempo uma missão uma missão da Apex, que mapeou algumas oportunidades. O Kuwait é um país que está avançando, embora a passo menor, em uma velocidade menor, mas está avançando num megas projetos, inclusive privatização da empresa aérea e de construção de um hub de aviação. Isso pode abrir espaço para nós. Essa missão identificou o agronegócio, evidentemente, identificou também manufaturados, inclusive identificou a moda como um elemento que poderia aumentar o nosso comércio com a região. O Kuwait é uma porta de entrada importante, ainda é uma porta de entrada importante para a região, e caberia também, qualquer que seja o representante nesses dois países,
trabalhar no sentido de ver aprovados os acordos já assinados e pensar-se em outros acordos que possam promover essas relações com os dois países. Se Vossa Excelência me permite, eu me colocaria à disposição das perguntas e esperando o beneplácito da comissão. Muito obrigado.